Bolsonaro se complicou mais porque a Procuradoria-Geral da República partiu para cima dele de modo significativo, agressivo, e o Bolsonaro entra em pânico. Essa que é a realidade ao saber dessa triste notícia para ele, para o Bolsonaro, né? E companhia limitada. Então a gente vai falar mais sobre essa situação nesse vídeo. E desde já, eu quero me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Bolsonaro, mas antes disso, sobre o Bolsonaro, né, em pânico, literalmente aí aos gritos, porque a PGR só em um crime, né? Aliás, a PGR não quer colocar só um crime nas costas do Bolsonaro. Sobre a questão dos cartões de vacina, que a gente vai falar mais para frente. Mas a PGR quer colocar mais crimes e isso, consequentemente, vai resultar em mais cana, em mais cadeia, em mais tempo na prisão. Então a coisa fica um tanto mais complicada, mas nós vamos falar sobre essa situação. Antes de falar sobre a situação do Bolsonaro, é importante a gente lembrar aqui que alguns, como é que eu posso dizer, alguns governadores aí que estão administrando aí alguns estados aí do Brasil, os caras, ao invés de certo modo, cumprir ali, pagando o Ali, que é o adicional do local de exercício, né? Pegam, simplesmente saem daqui do Brasil e deixam o pessoal no prejuízo. É realmente uma vergonha, né, ter administradores, né, desse nível. Mas isso aí é uma escolha do povo. Mas vamos lá. Falando sobre a situação do Bolsonaro em especial, que fica um tanto mais que complicada. Por quê? O Bolsonaro, vocês sabem que existiu aí uma possibilidade, uma tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. E aí ele simplesmente decidiu, né, sair do Brasil, né? Dizem que existia aí uma possibilidade de duas tentativas de golpes. Essa que é a realidade. Eu já expliquei aqui sobre a parte de tentativa, né? Que são situações inerentes à vontade da pessoa, né? Que no caso do Bolsonaro, ele não conseguiu concluir o crime porque teve razões externas, e aqui foi o caso do Bolsonaro. Então, teve a situação lá antes do 8 de janeiro, teve uma outra situação que ele, na teoria, decidiu aí, ou pelo menos conversou com alguns comandantes da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, de modo geral, tentando aí aplicar um golpe. Só que os caras, na teoria, pelo menos dois, recuaram. Apenas o Garnier, que é lá o comandante, se é que assim eu posso dizer, da Marinha, ele simplesmente aceitou. E os outros não, então o Bolsonaro recuou e desistiu daquilo. Depois, o Bolsonaro, numa tentativa de sair daqui do Brasil, precisava entrar lá nos Estados Unidos, essa que é a realidade, só que lá exige, né, consequentemente, um cartão de vacina. As pessoas, né, pelo menos por conta daquele grande problema que teve aí mundialmente falando, precisaria, de certo modo, estar vacinado. O Bolsonaro está vacinado. O Bolsonaro não estava e, na teoria, ele simplesmente acabou aí, supostamente, vamos colocar aqui, supostamente, falsificando e cometendo esses crimes. E aí a coisa ficou um tanto mais complicada, né, que fazer a alteração, né, sem ser aí funcionário, enfim, nos dados em documentos públicos, é um crime muito grave. Você vai saber o porquê, quantos anos pega de prisão. Então o Bolsonaro acabou se complicando. Bolsonaro foi para os Estados Unidos achando que, na teoria, ou pelo menos supostamente, iria dar certo um golpe de Estado aqui, só que não deu. O 8 de janeiro acabou fracassando e ele não se sabe o porquê. Voltou lá dos Estados Unidos, né, e ficou aqui no Brasil. Agora, a PGR está indo para cima dele de uma maneira significativa e o Bolsonaro está um tanto mais que sem saída. Isso por conta que não deu certo aí os golpes, né, ou pelo menos as tentativas de golpe, e a coisa foi ficando um tanto mais complicada. Agora a PGR vai para cima do Bolsonaro de um modo, né, absurdo, significativo, da qual o Bolsonaro jamais esperava. E, né, como eu já havia mencionado para vocês, vou falar sobre essa possibilidade aí do Bolsonaro, né, pegar muitos anos de cadeia. Tá? Então a gente vai falar mais sobre essa situação aqui, lembrando que é a matéria do Brasil 247, tá? Então, se o Bolsonaro for denunciado e posteriormente condenado, né, pelos crimes em questão aí, poderia enfrentar uma pena combinada que resultaria em mais de 20 anos de prisão, considerando as penalidades aí estipuladas pelo Código Penal, inserção de dados falsos aí em sistema público, reclusão de 2 a 12 anos, ou seja, pelo fato de ter adulterado lá, né, o sistema, né, como é que eu posso mencionar para você? Pelo fato de ter adulterado lá o cartão de vacina, a pena é de 2 a 12 anos, além de multa. Associação criminosa, reclusão aí de 1 a 3 anos. Falsificação de documento público, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Falsidade ideológica, reclusão de 1 a 5 anos. Ou seja, em resumo, o Bolsonaro só
né? Só, né? Essa que é a realidade. Se fosse um menos favorecido que tivesse feito isso aí, o pessoal não estaria dizendo só. E no caso do Bolsonaro, a situação fica um tanto mais que grave, um tanto mais complicada, e ele, por conta disso, nesses crimes aí, né, que a PGR tá partindo para cima dele, ele pode pegar consequentemente só nesses crimes, né? Já disse mais uma vez, nesses crimes aí, ele pode pegar mais de 20 anos de prisão. Aí tem as outras situações, como tentativa de golpe de Estado, né? Pela primeira e a segunda vez, a gente já explicou sobre isso daqui, quando há uma tentativa de crime, já falando sobre a questão do crime. Enfim, a situação do Bolsonaro, ela se agrava cada dia que passa, até porque, de certo modo, não tem só um crime do Bolsonaro, tem vários, e algumas penas, de certo modo, elas são, né, somadas, e por isso o Bolsonaro vai responder, de certo modo, né, uma pena talvez dura, talvez não. Você comenta aí. Gente, é o seguinte, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, pela força, pelo fato de você ter assistido o vídeo até aqui. E tá aí o Bolsonaro, de certo modo, a caminho da prisão, né? Teve um inscrito aqui do canal que falou, o Bolsonaro tem Bangu ou Papuda. Eu não sei. Enfim, espero que ele seja julgado aí e condenado, vai ter que cumprir a pena como uma grande parte do povo brasileiro. Valeu, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Aqui quem falou o Cláudio Pereira, e a gente se fala na próxima, tá? Vídeos, lembrando, vídeo segunda, quarta e sábado a partir das 20 horas e 30 minutos. Conta aí com a sua presença. Valeu!